dia, turminha, tudo bem? Sou a tia Camila e estamos aqui para continuar, as nossas atividades de segunda-feira, E a gente já estudou português e agora nós vamos estudar geografia, tá bom? Vamos fazer a correção da atividade, vamos começar. Peguem o livro e abram na página 185 e vamos para a atividade que a tia passou na segunda-feira passada, Que tal relembrar o que aprendemos até agora? Para isso, complete a palavra cruzada, tendo como base os principais povos que formaram a população brasileira, certo? Então, aqui a tia vai colocando as respostas, tá? E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Primeiro, primeiros povos a habitar o território que atualmente abriga o Brasil. Quem estava aqui quando os portugueses chegaram? Os indígenas, Os índios, os indígenas, povos indígenas. 2. Uma das atividades desenvolvidas pelos primeiros habitantes, no caso pelos índios no Brasil, Qual é a atividade que eles realizavam, que a tia explicou? Cerâmica, Eles faziam o quê? Faziam peças de cerâmica, Número 3. Grupo indígena que ocupava grande parte do litoral brasileiro antes da chegada dos colonizadores portugueses. Era a tribo Tupi-Guarani, Era a tribo Tupi-Guarani. Número 4. Conjunto de pessoas que se organizam sobre o mesmo conjunto de normas. Comunidade, gente? Existe a comunidade escolar, existe a comunidade familiar, Comunidade, certo? 5ª, origem dos povos que foram forçados a vir para o Brasil trabalhar como escravos, gente. Era quem? A origem dos povos, a origem deles era africana, certo? Eles eram de origem africana. 6. Nome dado às vilas formadas por africanos fugitivos da escravidão, quilombos, A gente falou até do Zumbi dos Palmares, não foi? Número 7. Última, nome de um antigo quilombo, onde atualmente ficava a divisa entre Alagoas e Pernambuco, Palmares, E lá o chefe era justamente o Zumbi, Zumbi dos Palmares. Corrigida a 185, pois muito bem. E eu tenho certeza que vocês acertaram bastante, Todas, na verdade. Aí a gente vai corrigir agora a 188, tá? Na 188, gente, diz assim, de olho no local. E aí, essa daqui, de olho no local. A população brasileira descende de indígenas, não foi? Que a tia explicou? Portugueses e africanos, que mais tarde sofreram a influência de também outros imigrantes que vieram de diversas partes do mundo, Alemães, holandeses, espanhóis, Com base nessas informações, converse com familiares mais velhos sobre a origem dos seus antepassados e preencha o quadro a seguir com o que se pede, Então, aqui vocês iriam colocar, tia, minha mãe falou que o vô dela era italiano. Então, pronto, você vai colocar aqui o nome do vovô, o parentesco, avô, a origem, Itália, e o ano que ele chegou aqui no Brasil, tia, a minha mãe falou que o bisavô dela, ele era alemão. Pronto, coloca o nome, parentesco, bisavô, a origem, alemão, o ano que ele chegou no Brasil, certo? Ixi, tia, a minha mãe, acho que a gente não tem família assim, que veio de outros locais, não, Ai, tia, eu tenho que é índia, a minha avó era índia, coloca aqui, tá bom? Se não tiver, se a família não tiver, não coloca, tá certo? E agora vamos para 189.
Na 189, diz assim, diversidade dos povos no Brasil. Escolha um dos povos estudados até agora, que migraram para o Brasil. Então, vocês iriam escolher, ó, africanos, portugueses, italianos, japoneses e alemães, entre esses, tá? E completar o quadro abaixo. Tia, mas como é que a gente completa? Pesquisa na internet, junto com a mamãe ou o papai, tá bom? E aí vocês iriam escolher, essa resposta é pessoal, porque vocês poderiam escolher qualquer um desses que eu falei. E aqui o nome do povo escolhido, se foi português, se foi indígena, se foi italiano, certo? O período em que esse povo chegou ao Brasil, se vocês colocarem na internet, vocês vão encontrar. E aqui mesmo no livro, se você escolher os povos africanos, os povos portugueses, tem lá, né, a data que eles chegaram ao Brasil, o período. Principais motivos, né, que levaram eles a migrar. O que é migrar? É entrar no Brasil, sair do seu país e vir para o Brasil, né? Então, o que foi que levaram eles? Eles vieram atrás de melhores condições. Ou então os africanos, né? Eles tiveram que vir para trabalhar como escravos, certo? Quem escolheu os africanos. E a quarta, danças, comidas típicas e outras influências culturais, né? Trazida por este povo, né? Então, no caso aqui, quem escolheu os africanos, né? O tipo de dança deles, o maracatu, eles dançam bastante. As comidas típicas deles, gente, né? Vocês vão pesquisar na internet, certo? E colocar aqui, tá bom? Quinta questão. Faça um desenho para ilustrar o povo que você escolheu, certo? Então, aqui era somente o desenho sobre o povo que você escolheu, tá bom? Essa resposta ela é pessoal. E quero ver fotos, tá? Para saber se realmente vocês fizeram, tá bom? Vamos agora para a aula de hoje, 190. A gente vai falar hoje sobre as migrações internas. As primeiras vilas e cidades do Brasil surgiram no litoral brasileiro, pois os colonizadores e depois os imigrantes chegaram pelo mar, certo? As migrações internas foram decisivas para que a cultura do povo brasileiro se misturasse e espalhasse por todo o nosso país, né? Que foi justamente o que a tia já vem explicando, né? Que o nosso país, ele tem influência de várias culturas, né? Porque aqui, ó, já viviam os índios, né? Chegaram os portugueses com a sua cultura e já colocaram aqui junto com a dos índios e já formaram uma cultura, né? Depois veio os africanos que já trouxeram danças, trouxeram comidas, né? Que já se misturou com a nossa, né? Depois vieram quem? Vieram portugueses, já falei os portugueses, vieram italianos, vieram alemães, né? Então a nossa cultura ela ficou bastante misturada com de outros países, né? Devido aqui no nosso país a gente teve várias pessoas de outros locais, certo? Essas migrações, que é a migração que a tia falou, hein? É a vinda de pessoas de outros países para o nosso país, certo? Sempre estiveram relacionadas a quê, gente? A busca de melhores condições de trabalho e de vida, certo? Então, o principal motivo que fez com que as pessoas desses outros países vissem para cá, para o Brasil, foi em busca de melhores condições de trabalho, porque talvez lá no país dele ele não tivesse trabalho, não tivesse como sustentar a família, né? Então eles vinham para cá com a sua família para poder trabalhar, né? E ganhar dinheiro e viver, certo? Então por isso que os fluxos migratórios, o que é fluxos migratórios, né? Tem explicando aí para vocês, certo? Bem aqui, ó, fluxos migratórios. Correntes de migração, deslocamentos populacionais, né? Então, é a entrada dessas pessoas, né, no nosso país. Seguiam de locais com menos condições de trabalho, ou seja, né, essas pessoas vinham de outros locais onde não tinham trabalho e não tinham renda e vinham para cá, né, para aqueles que apresentavam melhores oportunidades, certo? Então, gente,
Ao longo do tempo, os lugares que apresentavam boas condições econômicas e de trabalho foram influenciados pelas mudanças que aconteceram devido aos fluxos migratórios, né? Aqui no caso, ó, já fala, sabe de quê? Das migrações internas, que seriam as migrações dentro do nosso país, do nosso Brasil, certo? Por exemplo, eram pessoas que saíam de um localzinho aqui, ó, que era mais pobre, né? Que não tinha emprego, que não tinha trabalho, para se deslocar para aquele local, para aquele estado onde era maior, onde tinha mais emprego, né? E aí eles vinham com toda a sua família para cá. Então aqui ficava bem populoso, tinha muita gente aqui e aqui já não tinha tanta, porque as pessoas já estavam indo embora, ó, e buscando outros locais, certo? Então aqui aqui a gente fala hoje sobre as migrações internas, né? Não eram pessoas que vinham de outro país, né? Mas as pessoas que se deslocavam dentro do seu país por melhores condições de trabalho e de renda, né? Que eram pessoas que saíam de estados mais pobres para ir para outros locais mais ricos, né? Por exemplo, ó, existe muita gente que quer sair aqui do Ceará, porque acha que no Ceará não tem emprego, não tem como eu trabalhar e vai para São Paulo. Porque São Paulo é grande, lá tem muitas indústrias, lá tem muito trabalho. E aí São Paulo é uma cidade altamente populosa por conta disso, porque todo mundo vai tentar um trabalho lá em São Paulo. E existem outras cidades que não são tão populosas porque as pessoas vão saindo e vão, né, indo para lá. Então, isso que a gente chama de migrações internas, né? É o deslocamento dentro do nosso país, o Brasil. Certo? Então, concluída o conteúdo de hoje, a gente falou sobre as migrações internas, certo? Vocês vão realizar a atividade que a tia vai passar para vocês no livro e na ficha. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse conteúdo, vocês vão nos chamar no WhatsApp para a gente tirar a dúvida de vocês. Certo? Terminamos mais uma segunda. Cheiro no coração e até a próxima aula.